O grupo parlamentar do Partido Socialista, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, seguindo aquilo que tem sido a linha de orientação nos últimos tempos, no sentido de apresentar propostas que permitam minimizar aquilo que têm sido os efeitos de uma crise interna que já vai longa e que tem responsabilidades na governação regional, tem vindo a apresentar um conjunto de propostas que permitam exatamente esse objetivo, que de alguma forma aquilo que são as condições de vida das famílias e das empresas possam ser melhoradas. E há um tema que para nós é um dos temas mais importantes do ponto de vista da competitividade da região e do ponto de vista daquilo que é o bem-estar das pessoas, que é garantir que a Madeira tem transportes marítimos a um preço adequado, a um preço que permita que os combustíveis possam estar mais baratos, que a massa, o arroz, o pão, o azeite, todos aqueles alimentos de primeira necessidade que os madeirenses precisam comprar possam estar a preços acessíveis e não tenhamos que pagar 20% ou 25% a mais do que pagam os portugueses no continente ou mesmo os portugueses nos Açores. Isto é inadmissível e esta medida que nós vamos apresentar não tem, paradoxalmente e contrariamente ao que se possa pensar, não tem nenhum custo para a região, não custa €1 ao erário público e poderia permitir que de facto nós tivéssemos um porto mais competitivo e pudéssemos ter com isso empresas que pudessem ser mais competitivas e produtos de primeira necessidade e outros produtos que as famílias podiam ter acesso a preços razoáveis. E, portanto, o que nós vamos propor é, na Assembleia, e já deu entrada no dia 17 de junho, é que a PRAM lance com caráter de urgência, depois de uma análise daquilo que devem ser as bases da concessão, lance um concurso público para garantir uma exploração do Porto, do Caniçal e do Porto Santo a preços muito mais baixos do que aqueles que temos hoje, por um lado, e que garanta, por outro lado, que haja contrapartidas para a administração portuária da Madeira, ou seja, para a PRAM. Isto é um outro problema que a Madeira tem. A PRAM está hoje tecnicamente falida, tem uma dívida superior a 200 milhões de euros, não recebe da concessão ou do licenciamento que fez a OPM desde 1991, não recebe um único euro, contrariamente ao que se passa nos outros portos do país, e portanto o que nós pedimos é que haja uma concessão com um concurso público, que esse concurso público esteja salvaguardado, contrapartidas para esta entidade da Autoridade Portuária da Região Autónoma da Madeira, a PRAM, de modo a garantir que, por um lado, este endividamento reduz e, por outro lado, a PRAM também não cobra taxas tão elevadas aos cidadãos da Madeira e aos transportes marítimos da Madeira. Portanto, o que está aqui em causa é uma medida que tem um âmbito ao nível, ou melhor, uma influência ao nível da competitividade da região, mas por outro lado tem um âmbito social. Nós temos que reduzir os custos dos transportes marítimos de modo a garantir que na Madeira isto não é um entrave à nossa competitividade e não é um entrave ao bem-estar das pessoas que hoje vivem na região. É preciso lembrar que nós hoje temos cada vez mais pobres e que os pobres precisam o mínimo dos mínimos para continuar num nível médio de sobrevivência e, portanto, se não baixamos preços de mercadorias, e nomeadamente preços de produtos, como acabei de mencionar, dificilmente teremos as populações num estado normalizado do ponto de vista daquilo que é a sua própria existência. Por isso, o que nós pretendemos é que este diploma a ser aprovado vai garantir, do nosso ponto de vista, a competitividade dos portos da RAM, um fator indispensável, vai garantir uma maior transparência na exploração portuária. Eu lembro que o que está hoje em vigor, o licenciamento não é legal, não estamos perante um licenciamento da operação portuária legal e, portanto, é preciso alterá-lo, vai garantir a redução dos preços e das tarifas para os agentes económicos regionais em termos de transportes marítimos, quer famílias, quer empresas, como disse, e não menos importante, conforme referi, vai garantir contrapartidas para as entidades, para a entidade portuária, a PRAM, e desta forma permitir que o endividamento seja reduzido e também que os preços de taxas, ou melhor, os valores de taxas que a PRAM hoje cobra sejam mais reduzidos. Portanto, nós esperamos sinceramente que o Parlamento e sobretudo o PSD, que é quem tem a maioria no Parlamento, aprova esta proposta, porque este é o único caminho que nós analisamos como, fazível para sermos capazes de ultrapassar este entrave que demora há tempo demais. São quase há 25 anos que nós temos este monopólio administrativo, monopólio esse que apenas interessa a um privado, a um setor privado em particular, e isto obviamente não abona nada a favor do interesse dos madeirenses e nós queremos alterar isto de forma urgente. O Governo diz que o Porto está aberto, mas não aparecem outros interessados.
esta proposta resolve os problemas relacionados a esse nível? Claro. Esta proposta pretende exatamente ultrapassar esse truque que o Governo Regional criou. E eu estou a dizer de forma muito clara. O Governo Regional criou um truque desde há um tempo esta parte, que foi estabelecer um regime, que é o regime de licenciamento, que permite que entrem outros operadores. Ora, qual é, digamos assim, a chave desse truque? A chave desse truque está numa situação muito interessante, que é a autoridade portuária cedeu os equipamentos verticais e horizontais, isto é uma discussão um bocado técnica, mas julgo que percebem, cedeu os equipamentos verticais e horizontais à OPM, portanto a empresa que já está lá desde 1991, e depois, com o licenciamento, o que afirma é que qualquer empresa pode concorrer, desde que, das duas uma, ou tem equipamento vertical ou horizontal, e portanto imaginem o custo que é uma empresa nova entrar e ir comprar todo aquele equipamento que foi cedido à empresa que já lá está, ou em alternativa, e isto ainda é mais ridículo, subcontrata esse equipamento à OPM. Ora, é evidente que isto não tem nenhum sentido para a concorrência, isto não faz sentido, isto não é uma forma de garantir que o mercado funcione. E portanto, o que o Governo fez foi, e sim, está um regime de licenciamento, mas criou um entrave administrativo, e esse entrave administrativo impede que entrem outros operadores. Portanto, qual é a solução que nós apresentamos? Muito bem, vamos acabar com o licenciamento, o que nós propomos é acaba o licenciamento e é criado um concurso público internacional. E nessa altura nós não nos importamos que seja a OPM a concorrer, e é preciso que isso fique claro. A OPM tem, porventura, até melhores condições do que qualquer outro para concorrer a essa operação portuária. Agora, a OPM tem que fazer duas coisas, e é isso que esta proposta prevê. Por um lado, tem que ser assumido entre a OPM e o Governo que há uma redução das tarifas, isso é fundamental. Portanto, se repararem no decreto, as bases da concessão, um dos temas é o tarifário. É preciso que o tarifário garanta a competitividade da economia regional, por um lado, e por outro lado, fundamental, é preciso que a OPM pague a autoridade portuária, à APRAM, para poder ter esta exploração portuária que tem hoje. Não existe nenhum caso no país em que esta situação se verifique. Todos os portos do país têm regimes de concessão feitos a partir de concurso público, em que quem está a explorar essa concessão paga à autoridade portuária um determinado valor para poder explorá-la. A Madeira é um caso singular. Não há nenhum pagamento da operação portuária, ou da OPM para fazer a operação portuária, à entidade portuária, e além disso as tarifas são elevadíssimas. Ora, isto é inconcebível numa região destas. Uma região ultraperiférica, a meio do Atlântico, em que os transportes marítimos são fundamentais, não faz nenhum sentido que isto se continue assim. E, portanto, esta é a nossa solução. Eu diria que, eventualmente, esta pode não ser a solução ideal face àquilo que é a evolução dos mercados, mas é a solução que o PSD, permite, dado a constrangimento que criou nos últimos anos relativamente a este regime de licenciamento. Portanto, o que nós dizemos é, nós queremos acabar com o regime de licenciamento e vamos fazer um concurso público com contrapartidas para a região.